Olá! Hoje vamos fazer uma blusinha com base arredondada. Eu vou mostrar a frente que ela tem um detalhe especial. A blusa toda é feita no avesso, ela vai ficar no avesso, porém a frente com alguns detalhes em direito. Comecei com 111 pontos selecionados um por um. Quando se trabalha com esse tipo de barra, a alavanca de deslocamento mínimo fica no P. Ele é selecionado um por um, sendo que as agulhas ficam intercaladas. Da frontura e da máquina, elas não se movem. Não mexo no manípulo para esse tipo de acabamento embaixo. Coloquei 111 pontos e inicio em regulagem mais baixa. Aqui a lã é média. A Tex é 2, 3, 5. Então, eu faço na regulagem 1, as 3 primeiras carreiras. Venho para a esquerda, aperto o primeiro parte, elevo o primeiro PR. É normal essa parte do início, é normal igual a todas as outras barras. Desligo parte, baixo o PR, venho para a direita, acerto a regulagem, aqui eu vou fazer na 2, faço mais 2 carreiras. Transportador de 1. Eu trago o último ponto para dentro, eu faço uma diminuição do último ponto, tanto na máquina quanto na frontura, de um lado e do outro. E levo essas agulhas porque elas costumam falhar quando faço diminuição assim. Na máquina e na frontura. Faço mais 6 carreiras. Diminuo novamente. Na máquina e frontura. Faço mais 2 carreiras e passo os pontos para a máquina. Passo a todos os pontos e iniciamos na máquina o trabalho somente no avesso. Passei os pontos para a máquina, elevo 3 agulhas no lado esquerdo, coloco o carro no H. Venho para a esquerda, elevo 3 agulhas no lado direito. Estando na direita, elevo 3 agulhas na esquerda, para que essa parte de baixo fique mais arredondada. Então, eu vou trabalhando com pontos apenas na parte central. Fazendo assim, ela cria uma espécie de barriga nessa parte. Eu decidi fazer de 3 em 3 agulhas por causa da quantia de agulhas que eu tenho para trabalho. Em outras, poderia ser até 4 em 4, 5 em 5, dependendo da espessura da linha também.
tenho de um lado a mesma quantia que do outro elevadas. Venho para a direita, baixo essas da esquerda, tiro do H e ele trabalha todas as agulhas. Essa é uma blusinha infantil. Eu já mostrei esse mesmo modelo há um tempo atrás, sendo feito tamanho mais adulto. Também com essa borda ovalada aqui embaixo, esse trabalho ovalado. Pode ser feito numa blusa as duas partes, frente e costas, dessa mesma forma, ou somente a parte da frente ou somente a parte das costas. Isso também é um modelo que você vai variando. Porém, para que as costas e as frentes estejam com a mesma quantia de carreiras na lateral, eu zero o marcador a partir daqui. Terminei de fazer essas elevações, zero o marcador de carreiras. Para que aqui até a cava tenha a mesma quantia de carreiras. Essa blusa vai ser feita no avesso. O avesso dela vai ser o direito. Depois nós vamos trabalhar uns desenhos bordadinhos aqui. Então, continuamos reto até a cava. Cheguei em 66 carreiras, agora solto pontos para fazer um remalhado no avesso. No meio, eu dei 3 agulhas remalhadas, essas vieram até embaixo, até a barra. Soltei o ponto em cima, bem central, e fui descendo até a barra. Capturo o ponto e remalho pelo avesso. Nas duas laterais, aqui eu vou fazer também remalhado, mas eu não vou chegar até a barra, eu vou chegar somente até essas elevações. Seriam 3 flores, 3 caules bem compridos e uma flor posta em cima. Engato o ponto e vou remalhando pelo avesso, carreira por carreira. Com 2 pontos, ele fica um caule estreito. Com 3 pontos, ele já fica um caule mais largo. Então, você escolhe, dependendo da linha que esteja usando, o trabalho realça mais. Ou com 2 agulhas descidas, ou com 3. Você escolhe a quantia que prefere. Eu aqui, nas laterais, vou fazer com 2 pontos. No meio, eu fiz com 3. Sigo fazendo esse remalhado até em cima, até essa carreira, e depois as laterais eu vou subir um pouquinho mais, remalhar um pouquinho mais, tecer as carreiras até a cava e descer o ponto até essa altura. De um lado e do outro vai ter esse caule. No centro, em função do decote, eu não posso subir muito, porque senão a colocação da florzinha, que vai ser o detalhe lá do alto desse caule, a florzinha fica muito próxima ao decote, então fica estranho. Eu vou chegar lá só até aqui, essa central. As 2 laterais vão subir um pouquinho mais. Esse trabalho vai ser no avesso, mas olha o detalhe no direito, também não ficaria bonitinho? Caso queira colocar o trabalho nesse lado direito mesmo, também caberia dizer que esse vago aqui no meio é um caule. E ficaria muito bonito também. Escolhe o jeito que você prefere. Eu vou seguindo com esse remalhado. E depois, quando chegar na cava, aí eu retorno com vocês.
Fiz mais 20 carreiras depois do remalhado, agora remalho somente esses 2 caules na lateral. O do meio fica nessa altura que foi remalhado aqui. E começo a cava também. Essa vai ser manga redonda, manga posta. Então, já começo a cava nesse instante, depois do remalhado. Remalho 7 pontos para cava, para o início dela, embaixo, e depois mais 3 diminuições para fazer um arredondado. Zero o marcador e vamos começar a parte da cava. Remalhei dos 2 lados esses 7 pontos e vou fazer diminuições dos 2 lados também de 1 ponto, mas não na última agulha. Eu faço ela mais para dentro para ela ter um detalhezinho ali da diminuição. Sigo reto até o decote. Em 34 carreiras eu vou começar o decote. Ele não é muito em cima, ele é um pouquinho mais cavado. Tenho as costas prontas, então conto os pontos de ombro. São 22 agulhas, depois mais 6 pontos. Para esse redondinho, porque é infantil, eu não faço 8 agulhas para o arredondado, eu vou fazer apenas 6. As demais eu deixo elevadas. Estou em 34 carreiras. Vou lembrar disso para voltar e fazer o lado esquerdo nessas mesmas 34 carreiras. Carro no H porque eu tenho pontos elevados. Venho para a esquerda e elevo uma agulha de cada vez para essas 6 formarem o arredondado do decote. Agora, continuo reto até começar o ombro. Se precisa colocar um peso para segurar essa parte, também seria bom. — 59 carreiras é a minha quantia. Começo o ombro. Eu vou elevar apenas 4 de cada vez.
e tiro do suspenso, remalhando, e faço a outra parte do decote da mesma forma. A base desse decote, ela fica bem larga, porque esse é o modelo. Em outros modelos, quando você já tem mais pontos de ombro, a base pode ser menor. Cada modelo varia, não existe uma regra fixa. Então, quem gosta de fazer esquema, pede esquema de blusa, me dê o esquema dessa blusa e tal, isso varia bastante. Não existe um único esquema, existem vários. Por isso que eu insisto em fazer a amostra, desenvolver o teu trabalho e anotar. Todas as atividades que você fez, vai anotando, para você ter uma ideia para fazer o próximo. Não que seja uma em série, uma blusa feita idêntica à outra, a não ser que seja para uma loja, por exemplo, daí você precisa fazer 200 blusas do mesmo modelo, mesmo tipo, mesmo tudo. Mas aqui, para mim, eu trabalho com clientes individualmente. Nesse momento, eu estou fazendo assim. Já trabalhei para loja também e eu acho que cada experiência é diferente uma da outra. Então, vou continuar a minha blusinha e depois eu mostro ela já na hora do acabamento. O acabamento aqui pode ser individual, frente e depois fazer o das costas, ou pode fazer junto. Esse eu coloquei a parte do direito do trabalho para mim, o avesso, onde vai ser feita a blusa, para a máquina, porque eu vou fazer um enroladinho. Um acabamento simples aqui em cima fica melhor quando você quer destacar o trabalho da blusa em si. Se você faz uma blusa toda trabalhada em um acabamento bem chamativo, uma coisa compete com a outra e acaba nenhuma das duas dando um bom efeito. Então, coloquei os pontos e vamos fazer um enroladinho, 14 ou 16 carreiras, na mesma regulagem da malha. Essa lã tem bastante nó, que vem no próprio novelo. É um defeito que eu tenho que mostrar, porque às vezes esses nós, eles saltam para o trabalho e não fica muito bom. Tirá-lo fora toda vez também é uma antieconomia. Então, só ressaltando, essa lã Eureka, é o nome dela, dá problema com nós. E aqui vai mais um. Como se essa lã fosse de restos. Eu não gostei muito desse defeito. Aliás, defeito a gente não gosta, né? Mas eu não gostei muito desse detalhe dela ter nós. Dentro do próprio novelo, não fui eu que fiz. Estou começando o novelo e ele vem com os nós um atrás do outro. Fiz a quantia de carreiras, elevo a regulagem o máximo que dá e remalho sem fio da direita para a esquerda. Com a regulagem alta, o acabamento fica muito melhor. Esse remalhado ele fica bem melhor do que fosse fazer com o fio. E aqui a nossa blusinha. Eu fiz essa florzinha em crochê. Eu mostro num próximo vídeo como fazer esse tipo de florzinha aqui, com um miolo de botão. Porque eu tinha pensado em colocar um modelo desses. Nós já mostramos num vídeo esse tipo de flor feito em tricô, mas eu queria mudar um pouquinho para esse mais saltadinho, porque esse daqui ficou meio grande para esse tamanho de blusa. Eu achei pelo menos muito grande, então resolvi fazer aqui. A blusinha vai ser feita no avesso, mas nada impede desse mesmo modelo, com pontos remalhados pelo avesso, serem feitos no lado direito. Também fica uma cava bem interessante, um detalhe bem interessante. Se quiser colocar uma folha, fazer uma folha à parte, também daria. Mas esse vai ser apenas com 3 florzinhas.
concordam que uma flor assim fica meio estranho aqui em cima, né? Meio grande para uma criança pequena. Esse tamanho já é mais razoável. Aqui embaixo nós fizemos a barra dela 1 e 1 com essa curva, com esse detalhe dela iniciando ovalada embaixo. Na lateral, eu iniciei com mais pontos e fui diminuindo. Por quê? Porque junta a parte da frente com a parte das costas, que também tem esse mesmo ovalado, e ela precisa de uma costura melhor, senão ela repuxaria assim, formaria um defeito aqui. Quando as costas é reta, não tem problema fazer o trabalho também reto. Da mínima coisa de diferença, não dá esse bico, não dá essa pence aqui. Só o único detalhe que eu quero mostrar é o seguinte. Enquanto eu confeccionava o acabamento, apareceram 2 nós. Do novelo, esse nó aparece dentro do novelo. E olha que coisa mais estranha, que fica justamente no acabamento eu deixar nó assim. A pessoa vai pensar que eu arrebentei o fio, ela trouxe a linha. Eu arrebentei o fio, emendei e deixei assim. Puxando ele pelo direito, também não dá, porque esse tipo de nó que vem, acompanha o novelo, que vem dentro do novelo, ele salta. Sabe aquela coisa assim? Você de repente está vestindo e um nó salta do nada. É esse tipo. Então eu vou ter que refazer o acabamento, já colocando ele inteiriço, frente e costas, primeiro separar o fio manualmente para ver se não aparece nenhum nó durante o acabamento, porque fica estranho. Concorda comigo? Então, é um tipo de coisa que você não pode prever. Então, vou ter que desmanchar também. Vou fazer as outras 2 florzinhas e aplicar aqui. Essa é a nossa ideia, então, para hoje. Uma blusinha arredondada com detalhes no lado avesso. Certo? Bom trabalho!